Ok? Então, somente para as árvores binárias de busca, nós temos estas condições. O número de filhos pode ser 0, 1 ou 2. Filho esquerda menor do que a raiz, a chave, né? A chave do filho da esquerda é menor que a raiz, e a chave da raiz, ela é menor do que a do filho direito. Então, isso aqui é uma árvore, e não há chaves repetidas. Então, isto aqui é uma árvore, isto aqui é uma árvore, isto aqui é uma árvore. Isso aqui é uma árvore e isso aqui também é uma árvore. Ok? Então, isso aqui não é uma árvore binária de busca. Vou botar de vermelho. Isso não é uma árvore binária de busca. Por que não é uma árvore binária de busca? Oi? Porque filho direito é maior do que a raiz. Então, isso aqui não pode. Então, eu tenho que, na hora de inserir, considerar essas situações. Outra coisa que a gente tem, outra condição, é que a inserção é sempre na folha. Certo? Então, eu só posso inserir se eu encontrei uma folha. Então, ele vai ser filho de uma folha. Ou seja, o que é uma folha? Uma folha é quando os dois filhos dela são vazios, apontam para nulo. Então, quando os dois filhos apontam para nulo, então eu vou inserir num desses dois filhos. Porque esta novo elemento vai estar na folha. Então, supondo que eu tenha um elemento qualquer. Então, eu tenho a minha raiz. E eu tenho a minha raiz, certo? Qual é a raiz da qualquer? Lembra? O 10 é a raiz dessa árvore toda, mas o 5 é a raiz dessa árvore de 5 para baixo. Este é o conceito que a gente tem que entender. Então, dado esta é a raiz de uma árvore, eu quero inserir este cara. Ora, eu já tenho um novo elemento. O que é um novo elemento aqui? Vamos supor nessa árvore aqui. Vamos supor que o 15 é o novo elemento. Então, eu tenho lá o 15 que eu constituí como novo elemento. E eu tenho a minha árvore 10, 5, 20. Vazio, 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 vazio. Eu tenho que seguir essas regras. Então, eu só posso inserir na folha,
quando eu encontrar um espaço vazio. Ok? Então, se eu for inserir, qual é a primeira pergunta que eu tenho que verificar? Se a árvore é vazia. Se ela for vazia, então eu vou olhar para cá. Ó. Estou passando isso aqui como raiz, isso aqui como novo. Tá? Então, o novo é esse cara. Eu vou perguntar. Raiz é vazia? Eu vou perguntar. Se ela for vazia, óbvio. Então, esta raiz, ela vai ser o novo. Se ela for vazia. E se ela não for vazia? Então, significa que eu tenho que descobrir de que lado esse cara vai estar. Eu tenho que ir para a segunda regra. Certo? Eu tenho que achar um espaço para ele. Como é que eu vou para a segunda regra? Ora, então, raiz ponto-chave é maior do que o novo elemento. Vou botar só novo aqui, tá? Eu vou perguntar. Então, se isso aqui, se eu cheguei aqui, resolvi meu problema. Resolvido meu problema, eu finalizo. Aqui. Já resolvi, era o que eu quero. Tá resolvido, então é o que eu quero, tá resolvido. Se não está resolvido, então eu vou ter que procurar o espaço. Então, se eu achei o espaço, beleza. Se eu não achei o espaço, eu vou ter que procurar esse espaço. Tudo bem? Então, como é que eu procuro espaço? Eu tenho que saber de qual. Eu preciso percorrer toda a árvore? Não preciso percorrer toda a árvore para achar o espaço. Esta é a vantagem da árvore binária. Eu só preciso percorrer metade dela, ou menos da metade dela. Tá? Como é que eu sei? Eu vou procurar pela regra 2, essa segunda regra. Então, se raiz for maior do que o novo, a chave da raiz for maior do que o novo, então ela está no lado esquerdo. Então, a hora de inserir do novo é no lado esquerdo. Eu não vou conseguir inserir o 15, não vou conseguir inserir, por exemplo, 2 do lado direito. Eu tenho que inserir do lado esquerdo. Então, se ela for, o que eu tenho que fazer? Eu vou repetir o processo para uma nova. Então, é um novo, mas nessa nova raiz aqui, ó, nessa outra raiz. Quem é essa outra raiz? É raiz ponto esquerda. E aí é recursão. Aí tu vai olhar, opa, 15 com 5, opa, vamos supor que seja 1 com 5. Então, esse aqui continua sendo o novo, esse aqui é a nova raiz ponto esquerda. Que raiz de ponto esquerda? Esse cara aqui. Então, eu vou verificar. Aí, o que eu tenho que fazer? De novo, eu tenho que perguntar.
Então, por isso que eu estou chamando de inserir. E ele vai resolver lá. Resolvido, tá ok, acabou. Certo? Agora, se não foi resolvido, eu tenho que verificar se raiz ponto-chave é menor do que o novo ponto-chave. É menor? Raiz ponto-chave é 10 e o novo ponto-chave é 15. Então, neste caso, eu quero inserir nesta subárvore aqui. Então, o novo nas raiz ponto esquerda. Eu estou chamando a função recursivamente. Então, primeiro passou assim, ó, 15 com 10. Certo? Primeira chamada, lá fora. Agora, a segunda chamada, que é esta aqui, eu vou botar aqui. Segunda chamada, ele está passando o quê? 15 com 20. Certo? Ora, nesta segunda chamada, 15 com 20. Eu vou fazer a mesma pergunta. Qual é a mesma pergunta? Qual é a pergunta? Raiz é vazia? 20 não é vazio. Então, eu não faço isso. Vou perguntar, raiz ponto-chave é maior do que novo ponto-chave? É maior. Então, se é maior, eu tenho que fazer a terceira chamada. O que é que diz a terceira chamada? Eu vou inserir no novo, que é 15, continuou sendo 15, só que no raiz ponto filho esquerda. Ora, 20 filho esquerda, quem é? 1. É vazio. Ou vazio como você quiser. Então, quando eu chamei isso, vai acontecer o quê? Ora, eu estou passando a quarta chamada. Né? Então, ele vai chamar a quarta vez. Nesta quarta vez, vai cair aqui, ó. Na quarta vez, eu tenho raiz que é 15. Não, já foi, né? Desculpa. Eu chamei esse cara, caiu aqui. Então, raiz é vazia? É vazia. Então, o que é que eu faço? O retorno disso é o novo continua 15, só que raiz vai ser 15. Que raiz que é 15? Esta aqui, ó. Está copiando? Não. Lembra? É ponteiro. Ponteiro guarda o endereço de memória. Então, ele guarda o endereço onde tem 15. Não é outro cara, é o mesmo cara. Então, está guardando o endereço onde tem 15. Em vez de ele estar apontando para 1, agora está apontando para 15. Então, agora eu tenho o 10 apontando para 20. E aqui ele estava apontando para 5. Ponto. Vai voltar para cá. Esse cara vai voltar para cá. Este cara vai voltar para cá. Este cara vai sair.
opa, voltou para cá e a resposta vai ser esta: 10, 5, 20, 15. Fez a iniciação. Pergunta. Tem que entender a mágica. Tem que entender a mágica. E marca lá com o monitor, que ele vai te explicar. Talvez se explique melhor do que eu. Tem um CPU ali também, se quiser. É papel de monitor, mas ele é CPU, né? Mas este é o processo. Então, eu estou passando esse cara, estou passando este cara com esta ideia. Eu só posso inserir na raiz vazia. Então, se eu inserir na raiz vazia, não é que acabou. Acabou essa chamada. Mas eu tenho que voltar para a próxima linha. Então, lembra, recursão volta. Recursão tem que terminar, tem que passar para a próxima linha. É só isso. Então, ele vai, mas ele já inseriu. Inseriu no vazio. Então, inseriu. Agora ele vai voltar. Voltar, voltar. Então, eu estou perguntando. Se não é, então pega o próximo. Então, quando eu inserir aqui na terceira, ele vai perguntar de novo. 15 é maior do que 20. Ele vai perguntar isso. Entendeu? Quando ele chegar aqui, ó, 15 é maior que 20. Não, ele vai perguntar. Depois ele vai perguntar de novo. 15 é maior que 10, ó. 15, porque ele está passando com chave 15. Então, ele perguntou a vazia. Perguntou isso aqui. Ah, não. Aí, não deu. Ele veio para a próxima linha. Executou, inserir. Opa, é vazia? Não. É isso aqui? É. Então ele vai tentar inserir. Quando ele voltar da inserção, ele vai perguntar isso aqui. Só que já não é mais. Porque ele está aqui com 15 e 20. Aí ele vai perguntar, não vai, então sai, volta. Volta, vai voltando. É isso que vai acontecer. E a busca é a mesma coisa. Só que eu não quero achar uma raiz vazia. Eu quero achar um elemento. Mas pode ser que esse elemento não esteja. Então a busca é: troco isso aqui por busca. Troco isso aqui por chave. Né? Então, chave. Opa. Isso aqui é busca. Isso aqui é chave. Isso aqui é chave. Se é raiz, se é vazia, então eu não tenho que fazer atribuição. Dizer não existe. Troca por chave. Puxa. E se ela existe, opa. Se raiz, ponto-chave, igual a chave, então existe. Em vez de não existe, eu digo existe. Fim. Pronto. Exatamente a mesma coisa. Eu quero imprimir. É o mesmo código. Praticamente. Como eu não tenho que
Eu quero imprimir tudo, então não preciso perguntar. Mas eu vou para a direita, vou para a esquerda e imprimo. É a mesma coisa. Então, para imprimir, tira isso aqui. Tira isso. Tira isso. E imprime. Imprime raiz ponto filho. Imprime imprime, não, zerou, então volta e aqui print, imprime, e aqui é o print mesmo, não é a chamada do imprime, imprime, raiz vazia não faz nada. Aí você escolhe onde é que você quer imprimir. Se vai para um lado, vai para o outro, aí depende. Certo? Onde você vai colocar o print. Mas é isso. Então, o código é o mesmo. A ideia que tu tem que pensar qual é? Como é que eu entendo o que é uma chave? O que é um novo, o que é uma raiz. Certo? Supondo que eu já tenho um novo lá. Eu não posso colocar dois caras repetidos. Não há chaves repetidas. Se não há chave repetida, ela só pode ser maior ou menor. Se ela for igual, eu não faço nada. Não fazer nada, simplesmente não fazer nada. Não vai fazer nada, então eu não vou mandar executar nada. Ponto. Diferente da inserção, que eu só posso inserir no final, a remoção, ela pode ser removida de qualquer lugar. Este é o problema. Então, eu posso fazer tentativas. Eu posso fazer tentativa de remoção em que situações? Tentativa. Então, dado uma raiz, dado uma árvore qualquer que eu desconheço e um valor que eu quero ver se está na chave. Uma chave que eu também não sei qual é. Certo? Então, eu preciso ter uma raiz e eu vou ter que ter uma chave. Certo? Que eu quero remover. Ponto. Não é um nó, é uma chave. Eu vou procurar essa chave e vou tentar remover. Mas vamos só voltar um pouquinho para ED1. Se eu voltar para ED1, tá? Vamos supor que eu queira remover este cara aqui. O que é que eu preciso saber antes de remover ele? Que é o antecessor dele. Eu preciso estar aqui, vou chamar isso aqui de pai.
Esse aqui de filho. Só para facilitar a minha vida. Por quê? Porque eu tenho que fazer este cara apontar para cá. Então, eu preciso deste cara aqui para remover este cara aqui. Sem este cara aqui, eu não consigo remover ele. Mas se for aqui, se eu quiser remover esse cara aqui, eu tenho que tratar isso. Né? Então, eu não vou ter o antecessor dele. Então, é um caso especial. Mas o caso genérico é esse cara aqui. Ó. Eu quero remover ele, eu estou nesse para poder fazer e depois matar esse cara aqui. Eliminar ele da minha memória. Certo? Então, primeiro, eu tiro ele da minha estrutura, depois eu tiro ele da memória. São duas coisas que eu tenho que fazer. Tirar da estrutura, depois tirar da memória. É a mesma coisa que eu vou inserir. Eu tenho que inserir primeiro colocando ele na memória, depois colocando na estrutura. Coloco ele na memória, depois coloco na estrutura. Remover, remove da estrutura, remove da memória. Ok? Tudo bem? Então agora vem a mágica. O processo é o mesmo para remoção em árvore. Primeiro, você acha o pai para matar o filho. Só que o filho pode ter filhos. Pode não ter também. E pode ser que o filho, pode ser que ele não tenha pai, porque é raiz. Lembra? Raiz não tem pai. Folha não tem filho. Então, eu tenho esses casos. Então, na remoção, eu tenho que pensar. Primeiro caso. Primeiro caso. Qual é? Eu vou tentar remover de uma. Qual é o primeiro caso sempre? Quem foi que falou vazia? A Neide, a Rose Neide. Rose. Se a árvore for vazia, esse cara não está lá. Então não tem como remover. Certo? Segundo caso. O mais fácil. Se ele for folha, então se ele for folha, o nó, certo? Eu tenho uma segunda situação. Eu tenho um pai. Devo ter um pai. Se não for raiz, este nó se o nó não for raiz, ele tem um pai. Certo? Se não for raiz o nó, ele tem um pai. Então preciso conhecer o pai. Não?
Certo? Para ele ser folha e raiz ao mesmo tempo, ele tem que ser muitos elementos, certo? Exatamente. Vai chegar lá. Certo? Então, se não for raiz, ele tem que ter um pai. Então, preciso conhecer o pai. E mais do que isso, porque o pai ele pode ter um ou dois filhos. Porque o nó que eu quero é folha. Então, o pai, ele pode ter irmão ou não. E qual filho ele é? Então, eu preciso saber também qual filho ele é. Certo? O cirurgião, quando vai amputar um braço, ele olha para a pessoa e diz assim: ah, é o esquerdo. E se ele amputar o direito? Me lasco, né? Tá bom. Pensa assim: ah, não, o braço ele está vendo, tá? E o rim? Ele tem que saber qual rim é, se é o esquerdo ou o direito. Não é? Antes de amputar, antes de retirar. Quando só tem um, tudo bem, mas quando tem dois, eu tenho que pensar qual é. Vou retirar um pulmão, qual dos dois? Eu vou retirar um dedo, qual dos 5? Então eu tenho que saber qual filho ele é. Ok? Se não, e se for raiz? Se for raiz é só um elemento. Então, se é folha e raiz, significa que ele é o último. Isso aqui também é fácil. Né? Dá um free nesse cara e manda embora. Certo? Agora, se ele não for folha, então tem 2.1, 2.2. E o 3? Não é folha nem raiz. Se não é raiz, não, pera, tem um 3. Ele é raiz. Se ele é raiz, certo? Se ele é raiz, mas não é folha. Não, porque se ele fosse folha e raiz, ele cairia aqui. Então ele é raiz e não é folha. Certo? Eu tenho que procurar um substituto. Ele não tem pai. Não tem pai. Mas eu preciso saber qual filho ele é. De qualquer forma. Tá? Então, neste caso, eu tenho que buscar um substituto. E depois, remover o substituto. Certo? E o quarto caso não é raiz, vou botar aqui, ó. O quarto caso, ele não é raiz e também não é folha. Se ele não é raiz, não é folha, eu tenho que saber quem é o pai. Além de tudo, eu preciso saber qual filho ele é. E depois, eu tenho que buscar um substituto
e depois remover o substituto. Começa tudo de novo. Certo? Ideal seria se o substituto fosse uma folha ou, se não encontrar uma folha, um nó com um filho só. Para quê? Já que eu vou deixar um órfão, já que eu vou matar um, que esse cara tenha só um filho. Para não ter briga de herança. Ou que a herança fique toda para mim. Está gravado isso aí, né? Certo? Então, eu tenho essas 4 possibilidades, sendo que eu ainda tenho uma subpossibilidade lá. Então, são 5 situações. Cadê o Daniel? 100 linhas de código. Certo? Não é fácil remover. Não é fácil. Mas é possível. Dá para fazer tudo recursivo? Dá. E eu tenho que pensar que cada uma dessas situações é uma situação diferente. Tá? Então, por onde que eu começo? Por onde é que eu vou começar? Eu vou tentar buscar um pai. Então, esta solução que eu estou dando para vocês, eu acho que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, a não ser se vocês olharem meu código. Porque eu procurei e não achei. Mas pode ser que eu seja uma pessoa que não acha tudo. Mas eu posso dizer que eu procurei. Certo? Então, dada uma tentativa, a primeira coisa é que eu vou achar um pai. Eu vou chamar de buscar o pai. Esse buscar o pai, ele vai me devolver essas 4 ou 5 situações. E dependendo da situação, eu executo alguma coisa. Então, este buscar o pai, ele só está me devolvendo algumas situações. Ele vai me devolver o pai e qual filho ele é. Pode ser que eu não tenha pai. Então, eu vou me devolver que é a raiz. Mas pode ser que a raiz seja a folha. Então, ele vai me devolver dizendo, é o último. Dependendo de qual situação ele é, eu simplesmente executo alguma coisa. E devolvo. Acabou. Esta é a mágica. Então, ou ele é uma folha, ou ele é uma raiz, mas se ele for a folha e a raiz, então ele é o último. Eu botei último, mas é único. É o único elemento. Ou ele é ou ainda ele pode ser um intermediário, ele é um filho esquerdo, ou ele é
Direito de quem? Do pai. Tá? O pai é a raiz? Não necessariamente. Então, se ele é raiz, então, obviamente que pai é nulo. Mas eu tenho que trabalhar com o pai. Nestes casos, eu tenho que procurar ainda o substituto. Concorda? Então, aqui, aqui e aqui, eu ainda tenho que achar o substituto. E remover o substituto. Certo? Então, vê se não é a mesma coisa. Quem não veio sexta-feira, se lasca. Não sei se está gravando aqui, mas... Entenderam a ideia? Precisa entender a ideia, a ideia da solução para construir o algoritmo. Lembra? Quem fez a ideia 1 comigo lá, semestre passado, tá? O que eu digo? Primeiro vamos desenhar a ideia. Vamos entender o problema, desenhar uma ideia para gerar um algoritmo. Para então pensar no programa. Quem parte direto para o programa vai se lascar. Por quê? Não pensou ainda no problema. Então, eu pensei no problema, estou desenhando uma ideia, ou seja, uma solução. Esta é a situação que eu tenho. Esta é uma solução que eu posso dar. É uma estruturação deste problema. Certo? E agora eu tenho que construir um algoritmo para isso. Que pode ter várias funções. Quem quer tirar foto, quem quer copiar, eu sou mais a Jaqueline que está copiando. Fala. Você pode, tipo assim, é que ainda não precisa observar cada caso exatamente na árvore. Você pode fazer a árvore. Posso. E aí, tipo, colocar na caixa. Posso. Olha só. Posso testar essa árvore aqui, ó. Então, eu quero remover o 10. Certo? Beleza. Eu posso ter essa árvore aqui, ó. E eu posso também remover o 10. Tá? Eu posso ter essa árvore aqui, ó. Eu posso querer remover o 5. Eu posso ter essa árvore aqui, ó. E querer remover o 20. Certo? Ou eu posso ter essa árvore aqui.
querer remover o 5. O 3. Certo? Eu tenho tá nessa árvore, eu quero remover o 3. Esquerdo. Ou neste caso, remover o 20. Tá? Então, neste caso, o pai é o 5. Neste caso, o pai é o 10, porque eu quero remover o 20. Raiz não é folha, aí não tem pai, qual filho é? Se ele não tem pai, como é que ele vai ser um filho? Como assim? Ali, não tem pai, qual filho é? Aí no 3. 3 é raiz, não tem pai. Ok, é um caso que eu tenho que resolver. Certo? É raiz e não é folha. Raiz não tem pai. Olha lá, ó. Eu quero remover o 10, é o caso R aqui, ó. Certo? Eu quero remover o R, ele não tem pai. Mas ele tem filho que eu posso substituir. Então vou substituir. É o caso que eu tenho que entender. Como eu vou fazer isso, eu não sei ainda. Ainda não desenhei o algoritmo. Mas são casos que eu tenho que representar. Como é que eu estou pensando? A minha solução é, eu vou dar o pai é nulo. Então significa que eu tenho duas informações para tratar. Pode ser que eu tenha duas funções distintas. Que me ajudem na remoção. Então, mas isso aqui é minha função de remoção. Caso, caso eu ache um F, ou seja, eu vou buscar um pai. Então, olha só, eu vou apagar a partir para lá, tá? Então, qual é a minha ideia? Então, vamos lá. Remoção dado uma raiz qualquer, uma árvore, e eu tenho um valor. Certo? Ok? Quero remover esse cara dessa árvore. Então, a primeira ideia é então, tá.
essas letras aqui, eu estou chamando de condição. Então, esta função que vai buscar o pai, ela vai me devolver as condições. Ela vai buscar o pai e não o filho. Lembra? Eu preciso do pai para poder matar o filho. Ok? E ela vai me devolver duas coisas. Quem é o pai? Se ele existe, pode ser que ele não exista. Quando é que o pai não existe? Aqui, aqui e aqui. Nesses três casos, o pai não existe. Então aqui, ó, o pai é nu. Certo? Vamos ver? Está tocando. Está tocando em algum lugar, não vai tocar, porque tem 3 celulares tocando aí. Ok? Tudo bem? Professor, você é doido. Estou 3 dias achando essa solução. 3 dias pensando numa solução que possa ser recursível. Não tem um for, não tem um while no meu código. Não tem. Cabra bom. Procura aí. Remoção e árvore binária de busca. O cara tem um while. Tem um for. Tem. Pode procurar. Seja código de professor, código. Não tem. Talvez algum dos meus alunos tenha feito. Mas como eu não peguei o código dos meus alunos. Ok? Tudo bem? Bom, então, dependendo da condição, então, acabou. Se ela for F, eu estou removendo uma folha. Se ela for R, não precisa saber mais nada. Se ela for U, certo? Se ela for N, faz nada, né? Se ela for E,